gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre as leituras desse último mês! Então, gente, 2020 chegou, não é mesmo? Olha que loucura! Parecia que era ontem que era 2019. Isso é uma piada bem gostosa. Desejo um feliz 2020 para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu espero que a virada de vocês tenha sido maravilhosa, como a minha foi. Mas bora começar os trabalhos aqui nesse canal, não é mesmo? Então aqui no nosso primeiro vídeo desse ano, nós vamos falar sobre as leituras de dezembro de 2019. Nada melhor do que, né, fazer uma pequena aí homenagem a esse ano que foi maravilhoso. E merece, né, essa lembrança, assim, logo no começo de 2020 para o seu coraçãozinho. E, né, eu fiz em dezembro 5 leituras. E todas elas foram aonde? No Zé do Kindle mesmo. Como eu sempre faço todas as minhas leituras nesses últimos tempos. Na verdade, nenhuma, né? Que nós estamos aqui fazendo várias leituras no Kindle, coisa que eu quero mudar nesse 2020 maravilhoso também. Mas, né? A questão é que eu fiz essas leituras e nós temos que falar sobre elas. E a minha primeira leitura foi um livro sobre escrever livros, que é o Escreva Seu Livro Agora, do Felipe Colbert. Ele tá na Amazon. Gente, deixar bem claro, todos esses livros estão na Amazon. E eu li pelo Kindle Unlimited. E, enfim, Escreva Seu Livro Agora é um dos livros dessa série que o Felipe criou, dando dicas de como você deve desenvolver o seu trabalho. E nesse que eu li é sobre planejamento e estrutura. Eu gostei do livro, gostei da forma como o Felipe expõe as dicas, eu achei que foi bem direto. Acho que quem está começando a escrever vai ver esse livro como uma boa colagem de ideias e sugestões para poder aplicar nos seus trabalhos. Eu não acho que ele seja um livro que você vai imediatamente aplicar isso no seu trabalho, porque muitas dessas sugestões vão necessitar do autor um tempo para ele estudar e entender como fazer. Não que isso seja um ponto negativo, mas algumas dessas sugestões, como por exemplo, ele sugere e explica como fazer uma escaleta. Escaleta é um recurso típico de roteiro, mas que não é uma coisa muito simples de você fazer. Por mais que você já tenha toda a ideia de um livro na sua cabeça, a escaleta meio que te coloca cara a cara com o gol, porque você tem que saber todos os detalhes dos exatos momentos de transformação da narrativa. Então isso vai exigir do escritor que ele tenha um conhecimento do que ele quer escrever, do início, meio ao fim, e também uma maturidade, né? Porque ele vai ter que ter noção de coisas que ele vai aplicar que necessita de tempo. Então, ele é um livro que a proposta é você escrever agora, mas eu senti que você vai escrever, mas vai escrever um certo tempo. Você não vai escrever imediatamente como ele está propondo. É um livro bom, vale a pena você ler, até quem já é escritor há muito tempo. É um livro legal porque ele reacende coisas que você já conhecia, apresenta coisas que você não conhecia também. Por exemplo, a escaleta eu conhecia, mas eu não conhecia a forma dele de quadro apresentado. Eu conhecia um outro jeito que era aplicado. Então, para mim foi interessante porque eu pude conhecer outras formas de aplicar essa escaleta, mas para mim, no geral, não foi um livro que me deu muita coisa nova, né? Foram novas formas de aplicar determinadas coisas. De qualquer maneira, foi um livro bom, rápido de ler, e eu dei 4 estrelas.
Em seguida, como eu tava nessa vibe de ler livros com dicas para escritores, eu peguei os 100 dicas para novos autores e outros nem tão novos assim, da Janaína Rico. E a proposta do livro é dar essas 100 dicas e cumpre perfeitamente. Ela dá essas dicas novas e dicas que você já tá careca de saber, mas pra mim foi a mesma situação do livro do Felipe. Eu li e pra mim foi um pouco mais do mesmo do que eu já tava lendo há um tempo. Eu não senti muita diferença assim no material. Eu não sei se é porque eu leio muito sobre esses assuntos, então pra mim certas coisas eu já tô careca de ouvir, eu só tô lendo essas mesmas informações, só que com outras palavras. Então pra mim não houve nada de muito novo. Mas para quem também está começando, está aí na estrada, é um livro também interessante pelos mesmos motivos que eu disse ali na parte do Felipe. Eu também dei 4 estrelas para esse livro. Aí eu tava querendo ler um conto de terror, e aí eu dei uma fuxicada por escritores. Eu tenho vários contos e livros de escritores nacionais no meu Kindle, e eu acabei esbarrando com um que é Ninho do Medo, da Dana Guedes. Esse conto, ele está narrando a história de 2 amigas, a Elisa e a Margot, e elas acreditam que finalmente encontraram um apartamento perfeito para a vida delas, para elas se mudarem. É um imóvel charmoso, não tem nada de errado com eles. Só que quando elas vão morar lá, uma das meninas, ela começa a sofrer com vários pesadelos e começa a acontecer coisas estranhas dentro da casa, que vai cada vez mais crescendo até que chega num ponto que não tem mais para onde elas fugirem. Tem mais ou menos 40 páginas também, é um conto bem rapidinho de ler, mas eu tive alguns problemas no caminhar do conto. Eu senti que ficou faltando um pouco de desenvolvimento em alguns momentos, ou tornar um pouco mais claro algumas informações. E ficou faltando um pouco certos detalhes por trás da mitologia da criatura sobrenatural que está por trás de toda a ação do livro. Aqui nesse conto eu fiquei sentindo falta dessa motivação para isso estar acontecendo. Ficou um tanto em aberto e pra mim não funcionou a narrativa, e eu dei 4 estrelas também. Eu pretendia ler mais contos natalinos, mas acabou que eu só li 2 que foram bem interessantezinhos. O primeiro foi Peripécias de uma Estudante de Moda no Natal, da Lídia Rayane. É um conto da série Peripécias de uma Estudante de Moda. E essa história, ela tem spoiler, então se você leu a série, tudo bem, você leu o conto. Caso se você não leu a série, você vai colocar a sua conta a risco, né? Que foi o que eu fiz. E nesse conto, 4 semestres da faculdade já passaram, e a protagonista, que é a Suzana, quer aproveitar o Natal, né, esse momento de festividade, com o namorado dela, e eles vão passar o Natal na casa da família dele. Então é uma experiência nova para ela, né? É um momento diferente e vai acontecer várias coisas, e ela tem que reagir lá, né, coisa e tal, né, que é um momento meio constrangedor e ao mesmo tempo muito esperado por todos os casais, né. É fofinho, é um conto que foi rapidinho de ler, ali ó, 33 páginas. Eu nem senti a leitura, não tive problema assim também em relação a fatos que eu não sabia porque eu não li a série. A autora deixou o conto bem assim, natural, né? Ele poderia até mesmo ser uma parte de algum dos livros, porque não tem nenhum tipo de menção ou estruturação que aponte para introduzir um público novo. Ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, é um ponto negativo, porque nem todo mundo que vai ler o conto leu a série. Da mesma maneira, o inverso pode acontecer, né?
Então, ao mesmo tempo que essa informação extra pode ser chato para quem vai ler o conto, leu a série, ela também torna o conto mais redondo, né? Porque você está fazendo uma introdução para aquela pessoa se integrar naquele lugar, e o pouco que é dado é muito pouco. Para mim, quando eu li, não me remeteu a uma história que pertencia a uma série, parecia um conto avulso mesmo. Então foi, de certa maneira, foi uma história legal, gostei, achei bacana, me deu vontade de ler a série para poder, assim, conhecer esse universo da protagonista, porque eu gostei dela. Mas o conto pecou pra mim em alguns elementos, como esse que eu falei agora, um pouco nos diálogos também, que eu achei que não foram muito naturais, foram diálogos bem engessados. A situação também, ela é uma situação que é clichê, é uma situação que a gente já está acostumado a ler, não teve nada assim de diferente dentro da narrativa. Então eu dei 3 estrelas, mas eu gostei muito, achei legal, achei fofo, então gostei, curti, valeu a pena. Tô fazendo aqui esse vídeo olhando pelo meu Goodreads, porque o meu planner do ano passado eu já deixei nele. Então eu tô sem a lista de dezembro, então eu tô olhando pelo Goodreads. Eu quase por um segundo esqueci de falar de Natalino, que tipo, é praticamente um livro de dezembro pra mim. Aliás, nem é livro, né, porque ele é uma novela, mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Natalino é um conto barra novela, eu não sei muito bem como classificar, porque ele é bem grandinho, então ele fica nesse meio caminho. E ele foi escrito pelo Henrique Neto. E ele conta a história do Nato e do Lino. E nesse conto, o Henry narra a história desses 2 personagens que vão passar por desventuras no Natal entre amigos. E eu não vou ficar dando muitos detalhes, eu dei 5 estrelas, já vou deixar assim logo de cara, 5 estrelas, favoritei, achei muito fofo, achei muito lindo, eu adorei a capa, achei que ficou assim perfeita para a ideia da história, mas o que me prendeu de fato nesse conto não é o desenvolvimento do romance entre esses 2 personagens, que acontece de uma maneira natural e muito gostosa de ler, mas o que permeia toda a história é o significado por trás do Natal, como o Natal afeta a gente nesse sentido de nos aproximar das pessoas que a gente ama. E no caso desses personagens que a gente vai conhecer no conto, eles passam esse Natal com os amigos porque eles não têm um lugar dentro da própria família. Então o conto ele traz muito à tona essa situação, esses problemas que as pessoas têm com a família e são mal resolvidos, não só por eles, mas pela própria família que não quer dar um espaço para poder ouvir o lado do outro. Peguei emocionada em alguns momentos, um em especial é um diálogo entre os 2 protagonistas, falando justamente sobre essa percepção que eles têm de uma determinada pessoa e como a gente às vezes vê as coisas de uma ótica e esquece de ver pela ótica do outro, e isso acaba criando uma barreira entre a gente. Isso, de certa maneira, cria uma barreira, né, entre você e aquela pessoa. Esse conto é um conto sobre o Natal, e acontece no Natal. Tem várias desventuras que acontecem para poder esses 2 personagens, de certa maneira, se encontrarem. E no meio desse panetone, dessa rabanada toda, você tem esses momentos mais delicados que são focados para falar sobre a família, sobre os amigos, sobre questões emocionais, sobre amor próprio. Então é uma história que ficou muito honesta, muito sensível e, além de tudo, muito humana, porque eu me relacionei com os personagens quando eu li, a maneira deles falarem, deles pensarem, é muito natural. Para mim, esse foi um dos melhores trabalhos do Henry
E ver a repercussão dessa história também me deixou muito feliz, porque esse livro merece o mundo, sabe? Ele ficou perfeito e eu indico para todo mundo. É um romance delicioso de ler, vale muito a pena. E a minha última leitura de 2019 foi uma coletânea de contos de suspense e terror da Cláudia Lemes, que foi o Trabalhos Ocultos. Eu gosto muito dessa capa. Conheci o trabalho da Cláudia Lemes por causa daquele conto do acampamento pornô slasher, isso. E eu gostei muito do conto, achei ele muito redondinho, ele é bem interessante, tem um lado divertido, um lado trash bem trabalhado ali. Então eu quis investir e ler essa coletânea para poder conhecer outros trabalhos da autora antes de investir e ler um livro, já que eu tava com o meu Kindle Unlimited ainda funcionando, né? Porque agora ele já falecido, porque eu tô sem plano, né? Agora eu tenho que esperar uma promoção bacana para poder ter plano novamente. Essa coletânea nós teremos 4 contos. O último é o do acampamento, que eu já tinha lido. No caso, eu dei 5 estrelas para esse conto. E os 3 eu vou me agarrar aos 2 que me marcaram mais, que um é um caso de uma detetive que ela tem que correr contra o tempo para poder encontrar uma garotinha que foi sequestrada. E aí a gente vai vendo a sua rotina, a sua forma de pensar para poder conseguir chegar e colocar essas pistas em prática para poder conseguir chegar nessa menina. E tem outros casos no meio desse. Foi bem interessante, também foi um conto bem ágil. Acho que de todos eles, esse foi o mais ágil. Mas eu gostei muito do desenvolvimento da narrativa. Ele acontece também numa distopia, num Brasil que agora é comandado por militares, então mudou toda a forma que o sistema brasileiro funciona, principalmente o sistema policial. Isso não é muito explorado na narrativa, ele é dito, ele é exposto, mas a gente não vê isso de fato na prática. Mas eu gostei muito do desenvolvimento desse ponto, gostei muito de como ele foi sendo, a situação foi sendo entregue para o leitor, e eu dei 4 estrelas para esse conto. O outro conto que eu li que me deixou um pouco desconfortável, ele é um conto bom, mas eu não gostei muito, eu não consegui, não houve aquela conexão com o protagonista, ao mesmo tempo também não houve, como eu posso dizer, é um conto difícil, é um conto complicado. A gente tem esse protagonista que ele trabalha no necrotério e ele recebe o corpo de uma pessoa que ele conhecia. E a trama se desenvolve em torno desse momento. Ele recebe esse corpo e aí ele tem que trabalhar nesse corpo, e aí as memórias vão vindo. Em alguns momentos você pensa que ele tem carinho, né, afeto por aquela pessoa, e aí aos poucos você vai descobrindo que não é bem assim, e aí a coisa vai se tornando cada vez mais dark, mais estranha e perturbadora também. E chega num determinado momento que eu até parei de ler, porque eu fiquei meio, comecei a pensar nessa situação, as pessoas mortas passando por uma coisa assim, e né, é um tanto materialista, né, porque depois de morto a gente não leva nada, mas você ter essa perspectiva na sua cabeça de que alguém pode estar fazendo isso com o corpo de uma pessoa, seja você conhecendo essa pessoa ou não, é muito estranho, é muito perturbador, é horrível. A Cláudia tá de parabéns porque ela conseguiu me deixar desconfortável ao longo da leitura todinha, mas eu acabei dando 4 estrelas porque não foi só a questão do desconforto, foi também a questão de que ele fez todas aquelas coisas e me deixou muito questionando se ele fazia isso com outras pessoas, sabe? Mesmo ele tendo uma ligação direta com aquela personagem, tudo bem, a gente analisa que aquilo foi um caso só,
Mas será que realmente era um caso só? Será que não é uma coisa meio que naturalizada ele fazer com outras pessoas também? Não sei, eu não consegui ter um olhar sobre o personagem que... Como que eu posso explicar? Aquele protagonista da série You, tem uma galera que, assim, torce pra ele, concorda com as coisas que ele fala, acha ele lindo, acha ele perfeito e blá, 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 blá. E a gente sabe muito bem que ele é pintado como um psicopata, né? Ele tem probleminhas ali. E mesmo assim tem uma galera que concorda, uma galera que torce pro que ele tá fazendo. E assim, é mais ou menos essa sensação que eu fiquei com o conto, que faltou um pouco essa visão de que ele tinha um problema, não era uma coisa de um momento só, sabe? Então eu acho que o meu desconforto não foi não só pela situação, mas foi por deixar essa coisa incerta do personagem. Então eu acabei não gostando disso. E eu acabei dando pra esse conto, eu dei 3 estrelas pra ele, se eu não me engano. Acho que foi isso. Gente, é só isso. Essas foram as minhas leituras de dezembro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários quais foram as suas últimas leituras de 2019. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. Deixa o seu like também. Se você tem Twitter, faz aquele favorzinho, me segue lá no Twitter. E é só isso. Um beijão e até a próxima. Tchau!